Essa semana rolou uma treta muito interessante envolvendo o 02 do Brasil, Jorge Paulo Lemann. Ele deu uma entrevista falando que empresta dinheiro para os filhos, mas ele cobra juros. Aí, meu amigo, você imagina, né? O circo ficou armado. Um montão de gente desceu um cacete, falando um montão de merda. Nossa, como é que pode um pai fazer isso? Cobrar juro dos filhos, mas ele já é bilionário, já tem tanto dinheiro, pra que disso? Toda aquela choradeira, né? Toda aquela choradeira que a gente já tá acostumada a ver, já sabe como é que funciona. Agora eu confesso pra você, cara, que uma das coisas assim que eu tirei dali várias lições, né? Na verdade, são basicamente 5 coisas, mas teve uma que me chamou muita atenção e eu vou colocar aqui em primeiro lugar, né? Cara, eu fiquei pensando, olha só, como é que um monte, tá, de assalariado, tá? Como é que um montão de gente que tá aí ganhando de dia para comer de noite, como é que um montão de gente endividado, passando um montão de perrengue financeiro, como é que essas pessoas... Isso é autoconfiança. Como é que essas pessoas se sentem no direito de falar que o 02 do Brasil, o primeiro é o Joseph Safra, né, dono do Banco Safra, como é que essa pessoa pode julgar que o segundo cara mais rico do Brasil, a forma como ele lida com o dinheiro, a forma como é que ele faz o dinheiro, como é que ele... Cara, como é que pode? Né? Tipo assim, será que não tem um bom senso? Calma aí. Antes de eu julgar, antes de eu acusar, antes de eu apontar um dedo de como um bilionário lida com o dinheiro dele, empresta, sei lá, julga, lida com o dinheiro com o filho dele, será que eu no primeiro deveria olhar para minha conta corrente? Será que eu não deveria dar uma olhada na minha vida financeira antes de fazer isso? Já parou pra pensar? E aí um montão de gente, cara, que você via comentando, falando um montão de coisa, julgando, xingando o cara, tá certo que ele tá pouco se lixando para essas pessoas. Não vai ler o comentário delas, não vai perder tempo com isso, óbvio. Mas eu achei interessante, eu falei, rapaz, o povo tem bastante autoconfiança, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, calma aí, velho. Cara, tem a parte da treta, né? Tem a parte da polêmica, mas tem uma coisa aqui que ninguém tá conseguindo ver e pra mim é a parte mais importante desse vídeo. Qual é? Cara, se ele... Eu chamo isso de lição, né? Se ele tá fazendo isso com o filho, cara, com certeza ele tá buscando ensinar algo que é muito mais valioso do que o dinheiro, do que os bilhões ou do que os próprios juros que ele vai receber. Sinceramente, você acha que para esse cara 10, 20, 30, 40, 50, 100 milhões de reais aos 82 anos... Você acha que isso para ele faz alguma diferença? É óbvio que não. Mas tem uma lição ali, que é o quê? Cara, aprender como funciona o jogo do dinheiro. Ou seja, se você não tem intimidade com o dinheiro, se você não o respeita, não valoriza, sabe? Se você não sabe o valor que ele tem, dificilmente você vai ter isso em abundância. Então, para pensar, quantos de nós... Sabe, ter o dinheiro que ele tem, que o pai tem, possivelmente não seria nenhuma grande coisa. Agora imagina ter um professor como esse camarada para poder te ensinar a jogar o jogo do dinheiro. Meu amigo, isso é muito mais valioso. E eu fiquei pensando nisso, tá, bicho, quais lições ele tá querendo trazer pro filho? Na sua opinião, cara, porque assim, simplesmente dar o dinheiro tá aqui, acabou, dar o dinheiro tá aqui, se é que vai acabar, né? Vamos pensar assim, mas com certeza tudo acaba. Mas o que esse pai possivelmente está querendo ensinar para esse filho? Qual é a lição que ele, na verdade, está pensando que possa perdurar após a morte dele?
né? Tá com 82, vamos considerar aí, né, com toda a saúde, longevidade, vamos supor, sei lá, que ele dure mais 30 anos. Cara, esses 30 anos vão passar. E o que vai acontecer com esses filhos? Né? Por outro lado, existe um outro lado da moeda que é, pô, tu foi filho do 02 e não aprendeu nada sobre o jogo do dinheiro? Pô, teu pai não te ensinou absolutamente nada. Esse lado ninguém vê. Mas, por outro lado, também para pensar, cara. Todo mundo jogou, mas vamos falar a verdade? Quem é obrigado a sustentar filhos depois dos 18 anos? Talvez você ouviu um cara falar isso que não tem filhos. Calma aí, eu tenho 4. E eu falo isso para os meus constantemente. Eu não tenho mais obrigação nenhuma com vocês após fazer 18 anos de idade. Não é um livro bonitinho que eu li, eu falo isso para os meus filhos. Por quê? Buscando preparar eles para a vida. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui. Pode ser que amanhã minha esposa e eu não estejamos mais nesse plano físico. E aí? O que eles aprenderam sobre o jogo da vida? É só, passa o cartão. Não, não é assim. Então eu fico pensando, cara, qual a obrigação que ele tem, sabe, com filhos que têm acima de 30, 40, 50 anos? Nenhuma! Então, será que ele está errado mesmo? Quer ver outro ponto que eu quero trazer para você? Eu acho assim, que quando não tem aprendizados severos e possivelmente até polêmico como esses, cara, o que a história nos relata de filhos, irmãos, que se matam para poder pegar a fortuna do pai, a herança do pai, sabe? Cara, a gente sabe que uma das maiores problemas no seio familiar é o quê? Sabe? Os pais se matam de trabalhar, constroem um patrimônio, dão tudo que os filhos precisam. Quando morrem, não precisa de 5 anos. Quando chega isso, para que os filhos consigam, sabe, destruir com todo aquele patrimônio, se matarem, um processar o outro, um querer matar o outro, quando não é literalmente, tá? E acaba. E aí, o que eu pergunto para você? O que eles aprenderam com a vida? Absolutamente nada. O tempo passou, a vida passou, não aprenderam a jogar o jogo do dinheiro, mais uma família destruída. Por causa de dinheiro? Não. Talvez por causa de ausência de educação financeira e inteligência emocional relacionada ao dinheiro. Cara, pensa nisso. E uma das coisas também, sabe, que eu paro para pensar, né, vendo tantas pessoas criticando, julgando, falando um montão de coisa, eu falo, cara, que interessante. Será que talvez a gente não deveria aprender alguma coisa com essa matéria, com essa situação, ao invés de criticar? Porque se tem uma coisa que nós somos deficientes, é de inteligência financeira no país. Com base em que você fala isso? Mais de 70% da população tem problemas ligados a dinheiro. Tem inadimplência, tem nome sujo, deve, não tem crédito, mais de 70%. Será que, de fato, uma população como essa tem direito para poder julgar o cara, criticar o cara? Um cara que está vivendo milhões ou bilhões de anos-luz disso? Eu acho que vale a pena a gente poder pensar. E no fundo, cara, eu vou ser sincero com você. Eu acho que nós temos essa deficiência, né, na área de inteligência financeira de forma tão aflorada. Eu acho que nós temos tanta carência disso que em 2020, nos dias de hoje, eu ainda vejo pessoas falando assim, dinheiro não é importante, você não tem que priorizar o dinheiro. E eu olho para uma pessoa que fala isso, que escreve isso, eu falo, nossa, que mente pobre. Porque se ele soubesse o valor que tem você pegar, eu não vou colocar muito não, você pegar 5, você pegar 3 mil, você pegar R$1.000, entregar para uma família que está precisando fazer a cirurgia de um filho, uma família que tem uma criança, que tem uma patologia, que tem uma doença, não tem um plano de saúde, uma família carente, uma família pobre, sabe? Você não tem noção a alegria que você recebe, sabe? A alegria que é proporcionado quando você pega, que seja R$1.000, cara, que seja R$500,
sabe? Mas você pegar ali 2, 3, 4, 5 mil reais e entregar para uma família, sabe? Que está precisando, muitas vezes passando humilhação, sabe? Na internet, ou pessoas falando que você pegar aquela quantia e entregar para ela, falar assim, olha, não precisa fazer propaganda de nada, não tem foto, não tem nada, vai lá, faça essa cirurgia. A gente vai pedir a Deus para correr, que seja tudo bem, que ande bem, que funcione bem. Você não tem noção do valor que isso tem. Você não tem noção da importância que isso tem. E diante disso, eu quero te perguntar aqui, será que dinheiro não é importante? Será que não é mesmo? Sabe, às vezes para quem não tem até se perde e tá tudo bem, mas dinheiro não é só para bons restaurantes, boas viagens, bons carros. Não se trata somente de eu, se trata de nós. Se trata de tornar o mundo também um pouco melhor, sabe? Eu acredito que esse vídeo ele vai possibilitar que você tenha aí uma profunda reflexão sobre o dinheiro e mude alguns conceitos, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi se você tá apertado financeiramente, se você não consegue crédito financeiramente, se você tem problemas quanto a dinheiro, isso nada mais é do que uma comprovação de bloqueios emocionais na esfera financeira. Busque ajuda, não tem que ser comigo, não. Existem excelentes terapeutas, existem excelentes profissionais, existem excelentes treinadores que podem te ajudar com isso. Mas aprenda isso. Se você se você está passando dificuldade financeira, se você entra no restaurante e o teu foco é o que está do lado direito, porque você não tem capacidade de escolher o que você gostaria de comer, se a tua vida financeira é um caos, aprenda isso. São os teus bloqueios emocionais gritando e pedindo ajuda. Falta de dinheiro não é problema. Problemas financeiros não é um problema. Eles, na verdade, estão mostrando que tem algo por debaixo de tudo isso, que isso sim é um grande problema. E a minha forma de chamar isso chama bloqueios emocionais. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão aí vivendo dificuldade financeira e com certeza elas vão expandir, tá? E vão ter novos olhos quando se deparar com novas situações como essa, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto.